Você já parou para pensar que talvez nada faça sentido? Que todo esforço, toda dor, toda busca por propósito pode não levar a lugar algum? Não há um manual, nenhuma voz do céu, nenhuma resposta definitiva. A verdade que ninguém quer admitir é simples e cortante. A vida pode não ter sentido. E ainda assim, precisamos continuar. Essa ideia assusta, porque desde pequenos nos ensinam que há um propósito maior, que o sofrimento tem uma razão, que existe uma lógica por trás do caos. Mas e se não houver? E se tudo isso for apenas um acidente cósmico? E se o universo for indiferente, mudo, frio, e nós apenas um sopro passageiro no escuro? Albert Camus chamou isso de o absurdo. E por mais desconfortável que pareça, ele não quis nos arrastar para o desespero. Pelo contrário, ele nos ofereceu a chance de ver a vida com os olhos abertos, sem ilusões, sem muletas, sem desculpas. A chance de viver com coragem, mesmo sabendo que o mundo não vai nos aplaudir por isso. O absurdo nasce quando a nossa sede por sentido encontra o silêncio do mundo. Quando gritamos "por quê?" e tudo que recebemos de volta é o eco do nosso próprio desespero. É quando percebemos que nada, nem o amor, nem o sucesso, nem a fé, é garantia de paz interior. É quando sentimos que estamos girando em círculos, tentando encaixar uma chave que não abre porta alguma. Mas se você já sentiu isso, se já foi atravessado por essa angústia silenciosa, saiba que você não está quebrado. Você está desperto. Porque há algo profundamente humano em reconhecer que o chão sumiu, que tudo é instável, que até mesmo as perguntas mais sagradas podem não ter resposta. E ainda assim, aqui estamos, vivendo, respirando, sentindo, mesmo sem saber o motivo. Camus não era um pessimista. Ele era um realista apaixonado pela vida. Um homem que olhou o vazio nos olhos e, ao invés de fugir, disse: "Sim, tudo isso pode ser absurdo, mas eu escolho viver assim mesmo." Ele nos fala sobre Sísifo, aquele personagem condenado a empurrar uma pedra morro acima, eternamente. Um castigo sem fim, um esforço sem recompensa. Mas Camus nos diz algo surpreendente. É preciso imaginar Sísifo feliz. Feliz? Como alguém pode ser feliz empurrando a mesma pedra por toda a eternidade? A resposta não está na pedra, nem no topo do morro. Está na consciência, na escolha, na capacidade de dizer sim à própria condição, de transformar o absurdo em liberdade. Você já se sentiu como Sísifo, repetindo rotinas, lutando por objetivos que perdem o brilho assim que são alcançados? Você acorda, trabalha, consome, dorme e repete. E no fundo de tudo isso, algo grita: isso não pode ser tudo. Talvez você tenha tentado encontrar sentido na religião, na carreira, no amor romântico, e talvez tenha percebido que nenhuma dessas coisas responde à pergunta central: por que estou aqui? Camus não oferece resposta. Ele oferece uma mudança de perspectiva. Ele diz: pare de procurar por sentido fora de você. Não há um script escondido no universo. Não há um grande plano divino esperando ser revelado. O sentido é o que você cria. Isso é assustador, porque tira de nós o conforto de respostas prontas, mas também é libertador, porque nos devolve o poder de escrever a própria história. Quando você aceita o absurdo, algo muda. Você para de esperar. Para de adiar sua vida até que tudo faça sentido. E começa a viver no agora, com intensidade, com presença, com verdade. Você começa a apreciar o som da chuva, mesmo sabendo que ela vai passar. Você valoriza um abraço, mesmo sabendo que pode ser o último. Você ri, mesmo sabendo que o mundo continua caótico. Porque o riso, o afeto, o momento são reais. E isso basta. A vida não precisa de um propósito cósmico para ser significativa. Ela precisa de autenticidade, de coragem para ser sentida, mesmo quando é dolorosa, de disposição para criar beleza, mesmo sabendo que ela será esquecida. Camus nos convida a uma forma radical de honestidade. Ele diz: não minta para si mesmo. Não se iluda com promessas que não podem ser cumpridas.
Encare a vida como ela é, absurda, imprevisível, fugaz, e ainda assim, diga sim. Esse sim não é resignação, é rebelião. É um ato de resistência contra o niilismo que paralisa. É um grito silencioso que diz: mesmo sem garantias, eu escolho estar aqui. Talvez a verdadeira força esteja em continuar amando, mesmo sabendo que tudo termina. Em continuar criando, mesmo sabendo que tudo será esquecido. Em continuar vivendo, mesmo sabendo que a morte é certa. Isso é o absurdo, não como inimigo, mas como companheiro silencioso, um lembrete de que nada é permanente, e por isso mesmo, tudo importa. Você não precisa de respostas para viver plenamente. Você precisa de presença, de entrega, de autenticidade, de coragem para viver um dia de cada vez com intensidade real. Pense nisso. Se tudo fosse eterno, se tudo tivesse garantia, se tudo estivesse escrito, onde estaria a liberdade? É no não saber que mora a beleza. É na incerteza que nasce a escolha. É na ausência de sentido que floresce a criação. Você é o autor da sua própria vida. E o absurdo? Ele é apenas o pano de fundo, não o roteiro. Então, da próxima vez que você sentir o peso do vazio, quando o silêncio do universo parecer insuportável, lembre-se, você não precisa de uma razão para existir. Você é a própria razão. Você é o acontecimento improvável que insiste em ser. E isso já é extraordinário. Não se trata de encontrar sentido, mas de criar sentido, de dizer sim ao instante, de viver como se cada respiração fosse uma obra de arte irrepetível, de amar como se fosse a primeira e a última vez, de caminhar como se cada passo fosse o destino. A vida não precisa fazer sentido para ser vivida com profundidade. Ela só precisa de alguém disposto a senti-la por inteiro. Camus não nos oferece consolo. Ele nos oferece lucidez. E dentro dessa lucidez, há espaço para uma liberdade que nenhuma doutrina pode dar. A liberdade de ser consciente, de ser frágil, de ser humano, de ser. Se o mundo é absurdo, então você é livre. Livre para amar, para criar, para escolher. Livre para encontrar significado no que ninguém mais vê. Livre para transformar o banal em sagrado. E essa liberdade é tudo o que temos. Mas talvez seja tudo o que precisamos. Se essa reflexão tocou você, deixe o seu like e compartilhe nos comentários como você encara o absurdo da vida. E se quiser continuar explorando ideias profundas como essa, se inscreva no canal. Aqui, o silêncio do universo encontra eco na nossa busca. E mesmo sem respostas, seguimos juntos.